Olha, um homem denuncia um funcionário da rodoviária de Campinas por agressão. Aliás, foi flagrada essa ação, hein? O segurança agiu com brutalidade quando ele reclamou que chegou ao destino errado. Olha, não é o primeiro caso envolvendo segurança, não é o primeiro caso que a gente relata aqui de segurança agredindo gente do bem, né? Aliás, não tem motivo nenhum para a segurança agir com brutalidade, quando a pessoa não está oferecendo, evidentemente, nenhuma reação, não está ameaçando a vida de ninguém. A segurança tem que saber contornar a situação. Tem que ter cuca fresca, segurança. Precisa ter cuca fresca. Não é partir pro pau. Você não leva ninguém a lugar nenhum, meu camarada. Em flagrante as imagens. São exclusivas as imagens. Aqui, ó, no Brasil Urgente para Campinas e região. Olho na notícia. A agressão aconteceu em pleno saguão do terminal rodoviário de Campinas. Foi no sábado, por volta das 7 da noite. De acordo com testemunhas, o passageiro agredido estava reclamando de um problema com a passagem que havia comprado. Exaltado diante da falta de respostas, ele teria batido a mão no balcão da empresa de ônibus quando a segurança foi chamada. A partir daí, sem oferecer qualquer ameaça ou resistência, o homem passou a ser agredido pelo funcionário do terminal, que estava sem uniforme ou crachá de identificação, apenas com um radiocomunicador. Passageiros que passavam pelo local começaram a registrar a confusão. Já tá com o olho roxo, já levou uma surra já. Ao perceber que estavam sendo filmados, outros seguranças se aproximam e tentam intimidar este rapaz que registra tudo com uma câmera fotográfica. O passageiro agredido tenta argumentar, mas é puxado e depois enforcado pelo agressor. Veja novamente, sem agredir ninguém ou oferecer qualquer resistência, a vítima recebe um golpe e é arrastada e quase vai ao chão. Essa passageira, que pede para não ser identificada, acompanhou tudo de perto. Ele pegou o ônibus e desceu no lugar errado. E aí ele veio reclamar, que disse que sabe o nome do motorista, estava querendo falar com o atendente, com o gerente, sei lá com quem. Só que ele não estava agredindo ninguém. Ele só estava fazendo reclamação. Os caras pegou, vieram, sabe lá de Deus onde, começou a dar tapa na cara dele, começou a xingar, dar bravata, pegar. Só falou da rasteira. E começou a espirrar de spray na cara dele de pimenta. Ah, sacanagem isso. O mesmo funcionário empurra o passageiro novamente e dispara um spray de pimenta contra ele. Aí, ó, jogando gás de pimenta. Sofrendo com os efeitos do gás, a vítima tenta entender o que está acontecendo. Quem é você, cara? Este funcionário uniformizado e com o crachá da empresa que administra o terminal se aproxima dos supostos seguranças. Pessoas que passavam por ali solicitam a presença da polícia. Pode chamar que você é adulto, claro que pode chamar. Mas este segurança, que já havia tentado intimidar os passageiros que gravavam a confusão e que se identificou apenas como Tiago, faz pouco caso da solicitação. Pode mandar o Galáxia, se quiser ligar pro DP lá e perguntar quem eu sou, liga pra ele lá, pode perguntar quem eu sou. A direção do terminal disse em nota que repudia qualquer tipo de agressão e que o segurança envolvido na denúncia já foi afastado da empresa. A direção informou também que vai intensificar o treinamento dos colaboradores. A Sossicam dá essa resposta aí, mas é uma empresa que arrecada milhões, e eu não estou exagerando, milhões em cima de concessões públicas. Que essa rodoviária é do povo, né? Muito embora esteja sendo administrada por uma empresa privada. Então é meu dinheiro, o dinheiro do Alexandre, o dinheiro do Marcão, o seu dinheiro, o dinheiro do senhor e da senhora que estão aí do outro lado, que é investido para poder ter um terminal rodoviário como esse, que aliás ocupa um terreno, que é terreno que foi cedido para isso e é público, né? Por onde, num fim de semana prolongado, a expectativa devam circular mais de 130 mil pessoas. E aí a Sossicam está dizendo que agora vai reeducar os caras, agora vai capacitar os caras. Por que não fez isso antes? Por que não fez isso antes para evitar uma violência gratuita como essa? Hein?
O camarada não tinha nada a ver com a história. Estava exaltado sim, cobrando o seu direito. Porque tinha problema. Agora, se eu chego para cobrar o meu direito, mesmo que eu dê um tapa, me atende aí, meu camarada, me atende aí. Mesmo que eu dê um tapa no balcão, não é motivo para ser agredido, é gás de pimenta. Isso aí não é proibido não, hein? Algumas variações desse gás são proibidas aqui no Brasil. Elas podem provocar efeitos colaterais graves. E não é só isso, tem um momento que o cara dá uma gravata no coitado do passageiro, quase leva o cara ao chão, puxa vida. Né? Nem todas as agressões foram captadas pelas câmeras. Você viu que o outro lá tenta intimidar? Liga lá pro major não sei quem. Ainda bota o nome de um major sério da Polícia Militar no meio ainda, né? Que é o major do 35º Batalhão da Polícia Militar. Bota o cara no meio, sugerindo inclusive que o policial é o comandante das ações lá. Que é ele quem manda lá, tem esquema de segurança dentro da rodoviária. Liga pro major fulano de tal, pode ligar lá no DP que você vai ficar sabendo quem sou eu. Você acha que eu quero saber quem é esse cara aí? Esse cara pra mim é um cara que jamais poderia estar ocupando um cargo de vigilante, um cargo de segurança. Não tá extremamente despreparado. Extremamente despreparado. São imagens exclusivas aqui do Brasil Urgente que mostram os bastidores. Olha lá, o cara vai dar uma gravata no coitado. Meu, esse tipo de manobra, o Ney que é especialista, o nosso exímio lutador aqui, como é que chama isso aí, Ney? É gravata mesmo o nome? Mata-leão, muito obrigado. Mata-leão é para imobilizar o cara que tá fazendo alguma coisa contra alguém. Não para alguém que não oferece resistência nenhuma. Coitado, tomou gás de pimenta por nada. Por nada. É dessa forma que tratam o cidadão brasileiro. É dessa maneira que te tratam nos espaços públicos. É esse o exemplo de como são tratados os cidadãos brasileiros. E no espaço público, do povo. Porque o terminal rodoviário é nosso. O terminal rodoviário é nosso. Então a Socicam tem que punir mesmo agora. Não adianta dizer que vai treinar, não. Tem que assumir a responsabilidade, inclusive procurar esse passageiro aí, para poder saber se o passageiro está passando bem. E me parece que nem isso foram capazes de fazer, né? Nem isso foram capazes de fazer. Um absurdo flagrado por essas câmeras no fim de semana. Foi no sábado, gente. Horário de grande movimento no terminal rodoviário. Você vê que chega um cara O cara tá chancelando ali, aquele cara de camiseta branca, né? Porque ele chega e fica olhando. Todo mundo fica admirando, ninguém fica indignado. Não, teve gente indignada nesse caso aí, pode ter certeza disso. Aí o cara tenta intimidar, pode ficar gravando. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor, coisa absurda. Nós mostramos aqui no Brasil Urgente o caso do Seu Carlos. Ele morreu depois de esperar por 1 ano de atendimento médico no ambulatório municipal de Sumaré. Que coisa, hein, gente? Ele sofria de problemas no coração. O problema é que a família está inconformada e nem poderia ser diferente, né? Nem poderia ser diferente. 1 ano de espera. Aí quando chega a hora de ser atendido, né? Infelizmente o paciente já morreu. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac. Olho na notícia. Aos 58 anos, José Carlos Gomes Bento lutava contra os problemas de saúde que tinha. Ele sofreu 2 derrames, era hipertenso e tinha o colesterol alto. Mesmo assim, não deixava de dar apoio a quem precisasse. Ele era uma pessoa muito trabalhadora, muito legal com a gente, com as pessoas, sabe? Tudo que a gente pedia para ele, ele fazia. Separado da mulher, José Carlos morava com a mãe de 76 anos e não media esforços para cuidar dela. Estava ali todo dia, sorrindo, conversando com todo mundo, ajudando todo mundo, dando conselho. Uma pessoa muito boa. Toda a ajuda que ele dava às pessoas faltou a ele quando mais precisou. Com suspeita de problemas cardíacos, o autônomo procurou este ambulatório municipal de especialidades em Sumaré, mas aqui só conseguiu marcar uma consulta para 1 ano depois.
Doente, com medo do que poderia acontecer, José Carlos tentava se cuidar por conta própria, até chegar o dia em que seria atendido pelo médico e poderia finalmente receber um tratamento específico. Saiu de manhã, conversou comigo, conversou com meu pai, saiu bem de casa. José Carlos passou mal quando estava a caminho do ambulatório. Ele infartou e chegou a cair no chão. Um casal que passava por aqui tentou ajudá-lo, chamou o SAMU, mas o socorro demorou muito para chegar. Esperou tanto que no dia que ele foi na consulta morreu. Como é que vai ser agora sem ele? Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Na semana passada, nós mostramos aqui o caso daquela idosa. Aliás, o Walter Sena, que estava aqui ocupando o meu lugar, um dia que eu não pude ver, acho que foi na sexta-feira retrasado, não é isso? Na sexta-feira retrasada, mostrou o caso de uma senhora que ficou esperando 3 dias, não foi isso, Alexandre? 3 dias para poder ser atendido no Hospital Mário Gatti, também morreu. Tá aí, olha, 1 ano de espera em Sumaré. 1 ano de espera em Sumaré. O prefeito Baquim é na mesma cidade onde tem aquela idosa, né, de 89 anos, que nós mostramos na semana passada, que nós vamos continuar acompanhando também, aquela idosa que teve uma fratura no braço, né? Não bastasse aquele caso absurdo, daquela idosa que está com o rosto estampado em dor, né? Está sofrendo. Ainda tem o caso desse senhor que 1 ano de espera depois não resistiu, sem vaga de atendimento, sem condições de ser atendido pelo médico, acabou perdendo a sua vida. E aí quer ver que vai vir uma resposta padrão? Bota aí a resposta da Prefeitura de Sumaré. Como é que é? A assessoria de imprensa da Prefeitura de Sumaré informou que o paciente estava sendo atendido no ambulatório desde 2010 e que no dia em que ele morreu não tinha nenhuma consulta médica agendada. É claro, não tinha vaga, meu! Como é que ia ter consulta médica agendada se ele estava esperando uma data? Ah, faça-me o favor, hein? Aí de mal a pior essa saúde pública no nosso país. Enquanto isso, tem gente metendo a mão no dinheiro do SUS, né? Casos e casos de corrupção envolvendo o dinheiro público do SUS, é superfaturamento de verba, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o povo morrendo, o povo sofrendo. Vem comigo aqui, olha. É exclusivo também. Um menino de 13 anos, vítima de bullying em Campinas, tem alta do hospital. O garoto estava internado em estado grave. Chegou a ficar na UTI do Hospital Mário Gatti depois de ser agredido por 15 estudantes em frente à escola onde ele estudava. E o pior de tudo é que ninguém fez nada. Ninguém fez nada para impedir a agressão. Esse menino foi vítima da violência de outros alunos, só que adultos ficaram vendo, né? Adultos ficaram na espreita desses acontecimentos e nada fizeram. Deixa eu ver a reportagem. Vamos relembrar o caso. Olho na notícia. Um sofrimento que parecia não ter fim. Eu tenho fé em Deus que ele vai sair dessa, mas dói. Dói muito. Com o filho internado no hospital em estado grave, depois de ter apanhado de 15 estudantes na saída desta escola municipal, esta mãe se desespera. Eu tive tanto medo de deixar meu filho sair para a rua para não se machucar, e meu filho foi ferido na porta da escola. Depois de ficar quase 10 dias internado no Hospital Mário Gatti e 6 dias na UTI, Alexandro finalmente voltou para casa, né, Marinalva? Agora é só alegria, né? Cuidar dele, que precisa de bastante cuidado, e para ele poder estar retornando à vida normal dele. Foi uma bela recuperação, porque Deus colocou as mãos dele, né? E graças a Deus ele saiu da UTI e se encontra bem hoje com nós aqui em casa, mas ainda tendo que se recuperar muito ainda de algumas fraturas que ele obteve e cuidando dos pontos dele, né? Ainda com curativos e dificuldade para falar, o garoto afirma que foi vítima de preconceito. É muito racismo, bullying. Me chamaram de macaco, índio, pé de vermelho. Me chamaram de muita coisa. De cascão, de tuço. Me chamaram de fedido. Feliz com a volta de Alexandro, o padrasto se defende das acusações que foram feitas contra ele.
Às vezes nós como pai ou nós como mãe, tem nossas maneiras de educar nossos filhos. Mas dessa forma, da forma que eles estão falando, acredito que eles deveriam ter um pouquinho de juízo mais ao declarar uma coisa dessa daí. Ainda assustada com o que aconteceu com o filho nesta escola, sem que nenhum funcionário tomasse uma providência, a mãe pensa agora em colocá-lo para estudar em outra instituição. Sinceramente, eu não tô querendo pôr ele na escola agora. Mas tem uma vaga numa outra escola, só que ele não quer estudar nessa escola também, porque ele diz que é muita bagunça. E ele quer correr das bagunças. Ele quer ficar mais num lugarzinho mais quietinho. E tem uma outra escola que ele estudava, é um pouquinho longe, mas a gente está pensando em ir lá conversar com a diretora para ver se ela dá uma vaga para ele lá. Que trauma que essa criança ficou, né? Porque é um trauma que ela vai carregar pro resto da vida dela. O menino ficou internado em estado grave na UTI. Essas agressões possivelmente motivaram, né, um problema no apêndice intestinal e por isso ele precisou ser socorrido, passar por uma cirurgia. O menino constantemente agredido foi simplesmente linchado na porta da escola. Foi linchado na porta da escola. Você vê como é que é covardia, né? Porque juntaram 15 para poder bater no menino. O menino tem 13 anos, me parece que tinha marmanjão lá de 17, 16 anos. Que coisa horrível, coisa absurda, inimaginável, né? E o pior de tudo é essa informação de que viram e não fizeram nada. Isso é o que é o pior. Cadê a discussão em sala de aula a respeito disso, hein? Cadê o debate em sala de aula a respeito desse tipo de coisa, desse assunto? Ah, faça-me o favor, hein? O garoto que falou com exclusividade à equipe do Brasil Urgente sobre as agressões que ele vinha sofrendo. Declarou coisas aí que a gente não pôde nem colocar, né? Os apelidos, né? A forma como ele era tratado pelos outros alunos. Será que nenhum professor percebeu isso, gente? Deixa eu ver a continuidade da reportagem. Olha na notícia. Me chamaram de macaco, índio, pé de vermelho. Me chamaram de muita coisa. Os apelidos maldosos dados ao estudante desta escola municipal de Campinas foram apenas o começo da confusão. A pior delas aconteceu em frente ao portão, no horário da saída, quando 15 alunos partiram para cima de Alexandro dos Santos Júnior. Veio por detrás de novo, me derrubou no chão. E veio, eu lembro que veio umas partes de moleque. 20. Foi o que eu consegui contar. E tinha bastante gente. E começou a me bicudar. Eu protegi a cabeça. Quando eu protegi a cabeça, eles me bicudaram meu estômago. No que eu protegi o estômago, eles me deram um na cara que ficou roxo assim. Enquanto Alexandro era espancado, nenhum funcionário da escola tentou apartar a briga. Somente depois, um segurança ofereceu ajuda. O guarda da escola me chamou e perguntou se queria que ele chamasse minha mãe para vir lá me buscar. Falei que não, que eu ia embora. Aí chegando aqui em casa, minha mãe, foi a segunda que ela falou, me pegou e me levou lá. E o guarda falou para minha mãe que essa briga já estava programada. Ferido com fortes dores na barriga, o estudante foi levado pela mãe ao Hospital Mário Gatti. Ele precisou ser internado, passou por uma cirurgia no apêndice e chegou a ficar na UTI, entre a vida e a morte. Dias que ele nunca mais vai esquecer. Foi muito ruim, passei uns 10 dias sem começar a tomar água. Hoje, se recuperando em casa com a ajuda dos pais, o menino que sonha em ser dentista quer voltar a estudar, mas em outra escola. Aos 13 anos de idade, esta criança já sabe bem o que é preconceito. Que espero que não aconteça com mais ninguém. E olha, no caso aí do segurança, da direção da escola, precisa apurar isso direitinho, hein? Porque eles precisam estar atentos ao que acontece na escola e com a comunidade escolar. Ou eu tô ficando louco aqui, tô ficando maluco? Quem cala consente, quem se omite assina embaixo esse tipo de coisa, né? Gente, não é o primeiro caso, e pelo jeito não vai ser o último. Eu gostaria muito que fosse o último, né? Pode vir comigo aqui, porque nós já mostramos outros casos envolvendo bullying aqui em Campinas. Tem o caso daquele garoto, né? Menino de 10 anos, que agora não quer mais ir para a escola. A mãe dele precisou levar o menino para um psicólogo,
para tentar enfrentar o problema do bullying, das agressões que acontecem dentro da sala de aula. Quantos não são os pais, quantas não são as mães que estão vivendo esse mesmo problema dentro de suas casas? Quantos não, hein? Deixa eu ver, olho na notícia. Chamam de gordinho, chamam de senhor potão, entendeu? Filho da... Os apelidos maldosos dados ao filho de Kelly são apenas um dos motivos para o menino não querer ir à escola. Todos os dias, quando chega a hora de vir à escola, Vitor começa a passar mal. Ele sente dores de cabeça, na barriga e não consegue sair de casa. Desde o início do semestre, sendo que no primeiro dia de aula ele foi agredido dentro da sala de aula. Vítima de um grupo de garotos que o agride até durante as aulas, o menino já perdeu as contas de quantas vezes apanhou. E aí eles começaram a me bater quase todo dia. Cansado das brigas, ele chegou a pedir ajuda às professoras, mas nada foi feito. Quando eu falo pra professora, ou ela fala pra mudar de lugar, ou ela fala pra mim não ligar. Ou ela fala pra ele mudar de lugar. Nem mesmo a diretora da escola tomou uma atitude. Que ela não é babá. Foi o que ela me disse, que ela não é babá do meu filho. Hoje, com medo, o menino já não tem mais condições de assistir às aulas e faz tratamento psicológico. Ele fica frustrado, ele chora. Com isso, ele começou a ter reações em casa, que ele começou a ficar mais agressivo com o irmãozinho dele. Que grande escola, hein? Que maravilha! Onde já se viu uma diretora, um professor dizer que não vai ser babá? Extremamente preparada essa diretora, hein? Extremamente preparada. Nota 0 para a senhora, tá reprovada. Pelo menos na disciplina respeito, na disciplina, de conhecimento sobre o ser humano, a senhora tomou nota 0. Tem que ser expulsa dessa escola. Ser expulsa dessa escola. Agora, você sabe que tem um outro problema gravíssimo também em relação ao professor. Isso nós temos que reconhecer aqui, né? Que hoje, como é que o professor vai agir se o próprio professor é agredido? Como é que o professor vai reagir se o próprio professor é agredido? Você vê a que ponto nós estamos chegando, gente? Lógico que isso aqui é um recorte do que acontece dentro da sala de aula, mas é um recorte importante para que a gente possa refletir sobre a situação da educação no nosso país. É desse jeito que estão tratando os nossos alunos. E não importa se é escola pública, se é escola particular, não importa de onde sai essa criança, Está faltando carinho, está faltando afeto e está faltando preparo dessas pessoas para amparar as crianças em situações como essa. Nós vamos continuar acompanhando, porque nós abraçamos essa causa aqui, porque são dezenas de crianças sofrendo caladas diante de agressões tão graves como essas. Você vê que às vezes a dor psicológica é maior do que a dor física, Um problema que é difícil de ser contornado e que vai deixar sequelas para o resto da vida dessas crianças. Pode vir comigo aqui, ó. É ponto final no Brasil Urgente para Campinas e região, porque está chegando o Datenão. E para todo o Brasil, Datena vem com as informações ao vivo do caso envolvendo Pedro Leonardo, direto do Hospital Sírio-Libanês. Eu volto amanhã às 5 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau!